Bom dia, galerinha, tudo bem com vocês? Hoje não farei a aula online, mas estou aqui passando para deixar o conteúdo com vocês. Nessa semana 19, nós vamos fazer uma revisão sobre os conteúdos abordados no segundo bimestre e depois nós vamos fazer algumas questões, responder algumas questões. Para quem está na plataforma, nós vamos utilizar as semanas para essa atividade de hoje, as semanas 11, 14 e 17, que são onde nós temos os conteúdos sobre a explicação das questões que vão cair na atividade avaliativa aqui da semana 19, da nossa revisão. Então, vamos lá? Vou começar aqui explicando para vocês o goalball. O goalball é um esporte paralímpico. Lembrando que as Paralimpíadas são jogos idênticos aos Jogos Olímpicos, porém para pessoas com deficiência. A Paralimpíada ela acontece no mesmo lugar das Olimpíadas, um pouco depois, né? Terminou as Olimpíadas, nós começamos as Paralimpíadas. Então vamos lá, goalball. Foi um esporte criado especificamente para quem é deficiente visual, ou seja, para quem não enxerga. Essa aqui é uma quadra de goalball. É uma quadra de basquete não, de voleibol. Tem 9 metros por 18. São 3 jogadores de cada time jogando dentro da quadra, ok? Eles são todos atacantes e são todos defensores ao mesmo tempo. Lembrando que aqui é a área onde os atletas ficam, na qual eles podem defender as jogadas, a área azul. E aqui é onde está um pouquinho um amarelinho um pouco mais claro, é até onde o atleta ele pode lançar a bola na hora que ele estiver atacando. Os tempos das partidas realizadas são 2 tempos de 12 minutos, com 3 minutos de intervalos entre eles. Então, jogamos 12 minutos, paramos por 3 minutos e voltamos para o segundo tempo. Já comentei com vocês aqui que cada equipe conta com 3 jogadores titulares, né, que são esses que ficam jogando na quadra, e 3 reservas, 3 jogadores ficam no banco. O gol aqui, onde o atleta tem que acertar a bola, ele tem 9 metros de largura, ou seja, ele ocupa toda a quadra, o fundo da quadra, e tem 1,30 de altura. A bola, um detalhe muito legal dessa bola aqui é que ela tem um guiso dentro, ela faz um barulhinho. Como o atleta ele não enxerga, ele tem que ter a audição muito apurada para poder saber onde a bola tá andando. Os participantes aqui, né, como já disse para vocês, os atletas eles são deficientes visuais, eles podem ser da categoria B1, B2 e B3. Todos eles disputam juntos, mesmo sendo de categorias diferentes. O que a gente faz então para deixar todos iguais? Os atletas eles usam essa venda e por baixo da venda ainda tem um tampão para deixar uma igualdade extrema, né? Uma condição de igualdade para todos. Então, se alguém, aqui mais para frente, eu explico quais são as categorias, né? O atleta B1, eles são cegos totais, porém eles têm a percepção da luz, ou seja, são os atletas que enxergam menos. Os atletas da categoria B12, eles percebem vultos. E os atletas da categoria B3, eles enxergam meio que borrado, assim, sabe? Então, para deixar os atletas da categoria B3, B12 e B1 todos iguais, não enxergando nada, eles usam esse tampão e logo por cima a venda, para que ninguém realmente enxergue, para que todos estejam ali
jogando, apenas ouvindo onde está a bola, sem ver nada. Bom, essas são as nossas... Aqui tem um vídeo sobre o goalball, que fala um pouquinho sobre a história, sobre a importância para esses atletas. Nós não vamos focar nisso. Eu espero que esse pouquinho aqui que eu tenha falado do goalball ajude vocês a responder as questões aí sobre Paralimpíadas. Lembrando que as Paralimpíadas, elas foram inventadas por um médico chamado Ludwig Guttmann em 1960, lá na Inglaterra, numa cidade chamada Stoke Mandeville, logo após a Segunda Guerra Mundial. Por que ele fez isso? Porque ele viu que os soldados voltando da Segunda Guerra Mundial, muitos mutilados, tendo que amputar braço, com paralisias devido à guerra, eles começavam a ter depressão por falta de ter o que fazer, né? Então, o professor, esse médico, ele criou o esporte paralímpico para aqueles soldados poderem praticar alguma atividade. Lembrando que primeiro esporte paralímpico inventado foi o basquetebol de cadeira de rodas. Deixa eu partir aqui para a próxima, senão o vídeo fica muito longo também, né? Bom, vamos lá. Xadrez, no jogo de raciocínio, ou no jogo de tabuleiro. Nós estamos aqui abordando ele nas nossas aulas como um jogo como chama mesmo? De raciocínio. Bom, vamos lá. O jogo de xadrez é um jogo de tabuleiro, né? E também um jogo de raciocínio. No qual nós temos dois jogadores, um com as peças claras e outro com as peças escuras. Nós temos o objetivo da partida dar o checkmate no adversário. O checkmate no adversário é inutilizar a peça do rei, né? Capturar o rei. As peças são rei, rainha, bispo, cavalo, torre e peão. As peças são essas aqui. O rei, que tem uma cruz em cima. A rainha tem uma coroa. As torres, os bispos, cavalos e 8 peões. Aqui nós temos as disposições das peças. Vou falar um pouquinho para vocês de movimentação de cada peça. O rei, ele move para todas as direções, mais uma casa por vez, certo? A rainha, ela movimenta para todos os lados, de todas as formas, na quantidade de casas que ela precisar. O bispo, ele anda apenas na diagonal, que é tortinho assim. O cavalo, ele anda em L, sendo 2 casas para frente e uma para a esquerda e para a direita. E lembrando que o cavalo é a única peça que ela pula por outras peças, as restantes não. Tem uma peça na frente, ela não pode se movimentar. O cavalo não, o cavalo ele pode passar por cima. A torre, ela vai apenas na vertical e na horizontal. E já o peão, ele tem um movimento específico, né? Aliás, todas essas peças têm um movimento específico, mas o peão ele tem uma forma diferente no andar e depois na hora de capturar. O peão, ele anda reto, sempre na vertical, para andar, que é uma casa para frente ou 2 se for a primeira movimentação dele. Se ele for capturar, ele precisa capturar a peça que está do lado dele, na casinha da frente, porém de lado. Ele não captura na hora que está de frente, na hora que estão uma peça na frente da outra, tem que estar de lado. Lembrando que o rei, ele é a única peça que não consegue dar checkmate no outro rei. Por quê? Se o rei, ele anda apenas uma casa,
quando ele for dar checkmate no outro rei, ele também acaba entrando em checkmate, ok? Vamos lá então para a próxima semana, semana 17, sobre capacidades físicas. Capacidades físicas, galera, nós fizemos até a aula prática, né, na qual vocês me ajudaram a construir o circuito, foi muito legal. Lembrando que as capacidades físicas são todas aquelas funções do nosso corpo que nós podemos treinar, qualidades no meu corpo que eu posso treinar. Ou seja, se eu não sou tão bom em uma capacidade física, se eu treinar, eu posso ser. Lembrando que as capacidades físicas são resistência, força, flexibilidade, agilidade e velocidade. São as cinco capacidades físicas. Então, as capacidades físicas são resistência, força, flexibilidade, agilidade e velocidade. Mas para que servem essas capacidades físicas? Elas são componentes do meu rendimento físico. Para eu estar rendendo bem fisicamente, quando eu sou um atleta, eu tenho que treinar estas capacidades físicas. Claro que alguns atletas têm mais força do que flexibilidade, mas todos os atletas têm que treinar todas essas capacidades físicas para ser um atleta integral, para ter todas as capacidades físicas estarem bem fixadas no corpo dele. Bom, vamos lá. As definições de velocidade. Vou dar para vocês aqui a definição, é um pouco mais literal, mais conceitual. Depois eu vou tentar explicar para vocês um pouco mais com o meu linguajar, ok? A velocidade é a capacidade de realizar ações vigorosas em um curto espaço de tempo. Essa capacidade só é utilizada em atividades intervaladas, onde há um intervalo entre cada ação. Ou seja, velocidade é aquilo que eu faço em um tempo curto. Eu não tenho como ser veloz por muito tempo. Exemplo, quando eu vou correr 100 metros, quando nós temos uma prova de 100 metros lá nas Olimpíadas. O Usain Bolt, ele não consegue manter essa velocidade que ele tem na corrida de 100 metros em uma corrida de 5.000 metros. Por quê? Porque é uma corrida longa. A velocidade, ela só é encontrada em atividades que nós realizamos por um curto período de tempo, certo? Vamos lá, então. Se eu fiz uma atividade por um curto período de tempo no máximo do meu desempenho, é uma atividade de velocidade. Pode ser que você não seja tão veloz quanto eu, ou que eu não seja tão veloz quanto você, mas a velocidade compreende nisso. Fazer alguma ação por um tempo curto, de uma forma muito rápida, muito vigorosa. A resistência é uma das capacidades físicas mais difíceis de se compreender, tá? A resistência é a capacidade de suportar e recuperar-se da fadiga, ou seja, é a capacidade de manter o esforço físico em um maior espaço de tempo. Vamos lá, dei o exemplo para vocês ali em cima do Usain Bolt correndo a prova de 100 metros. Lá naquela prova de 100 metros, ele é extremamente veloz. E eu disse para vocês também que ele não conseguiria manter aquela velocidade em uma corrida de 5.000 metros. Uma corrida de 5.000 metros ali nas Olimpíadas, ela dura em média de 15 minutos. 15, 13 minutos. É muito veloz essa prova. Porém, ela é a velocidade média ali em quilometragem é menor do que uma atividade que o Usain Bolt faz ali em 100 metros. Para o atleta que faz essa prova de 5.000 metros, ele precisa ser resistente, ele tem que conseguir manter a velocidade máxima dele o maior tempo possível. Não é o caso da velocidade, que ele tem que fazer a velocidade máxima dele num curto período de tempo, certo? Então, a velocidade é uma atividade de explosão. O árbitro apitou, ele saiu correndo.
muito rápido. Então, ele não precisa pensar na velocidade que ele vai imprimir, ele tem que ir o mais rápido possível. Já na questão da resistência, em provas de resistência, o atleta ele tem que medir, ele não pode sair o mais rápido possível na hora que o árbitro apita, porque ele não vai conseguir completar a prova. Então, ele tem que pensar, ele tem que treinando, né? Ele vai saber qual é a velocidade média dele. Então, ele tem que ir numa velocidade alta, porém não tão alta assim, para que ele consiga terminar a prova, para que ele não fique cansado. Fadiga, gente, é cansado. Quando ele não está cansado, enquanto ele estiver realizando essa atividade de 5.000 metros, ele tem que manter uma velocidade alta, sem cansar-se, certo? A força, a capacidade física de força, só conseguir a capacidade de vencer uma determinada resistência através de uma contração muscular. É através dela que conseguimos levantar, saltar, etc. Bom, já tivemos aqui alguns exemplos. Força não sou eu apenas conseguir levantar alguma carga muito pesada. O simples fato de levantar, tirar o meu corpo do lugar, já é uma atividade de força. Porém, uma força pequena. Quando alguém vai fazer uma atividade de força, um levantamento de peso, a pessoa está fazendo uma força absurda, extrema. Quando eu estou mexendo meu corpo de um lado para o outro, eu estou fazendo força também, porque como a definição de força que diz, capacidade de vencer uma determinada resistência. Resistência é o quê? Eu estou parado. Eu estou resistindo ao meu movimento. Na hora que eu vou fazer algum movimento, eu estou vencendo a resistência, que é a força da gravidade, certo? Estou aqui parado, vou fazer uma contração muscular. Contração muscular só eu movimentar meus músculos. Contrair meus músculos com a finalidade de fazer algo. Eu estou fazendo força. Simples fato de tirar o celular do lugar, eu estou fazendo força, certo? Vamos lá, flexibilidade é a capacidade de realizar os movimentos articulares na maior amplitude possível, sem que ocorram danos nas articulações. Ela é específica para cada exercício, um exemplo de movimentos das danças. Bom, vamos lá. Flexibilidade, vamos supor que eu estou aqui com meu braço estendido. Essa aqui é o máximo que eu consigo estender do meu braço. Então, eu tenho uma amplitude do meu braço adequada, que ele está retinho. Agora, muitas pessoas, depois que quebram o braço, elas têm a amplitude do movimento do braço um pouco mais reduzida, né? Porque ficaram um mês sem mexer o braço. Então, o músculo fica contraído e o tendão, ele tende a contrair também. Como eles ficaram parados, eles vão tender a ficar daquela forma, naquele formato que deixaram o nosso braço. Normalmente, quando a gente engessa o braço, eles deixam o nosso braço em 90 graus. Então, nós tendemos a deixar o nosso braço desse jeito. Se por acaso, isso daqui é uma flexibilidade que não é adequada, não é a amplitude máxima do meu braço, não é a amplitude máxima do meu cotovelo. A amplitude máxima do meu cotovelo é ele ficar extremamente reto, certo? Então, quando eu vou treinar exercício de flexibilidade, é quando eu estou tentando fazer com que o meu braço, a minha articulação, gente, são todas essas coisas que dobram o nosso corpo, tá? Nós temos articulação do ombro, joelho, quadril. Nas mãos nós temos bastante movimentos aqui do dedo, então temos muitas articulações. As articulações, elas são normalmente encontro entre 2 ou mais músculos, no caso aqui do nosso braço, na articulação do cotovelo. Na articulação do cotovelo, ela tem a união de três músculos, né? Músculos não, desculpa, de 3 ossos. E é isso que forma uma articulação. Então, quando eu tô treinando a flexibilidade, é para deixar uma amplitude grande para esse movimento. Onde nós vemos muita flexibilidade, atividade de flexibilidade, na ginástica e na dança, na qual os dançarinos, os atletas de dança e ginástica, eles tendem a
fazer movimentos muito amplos assim com as articulações, com a perna, braço e tudo mais. Bora para agilidade. Agilidade é a capacidade de mudar de direção rapidamente. Ela depende da velocidade e da força. É muito utilizado nos esportes coletivos e nas brincadeiras, onde as crianças têm que fugir do pegador. Essa é a definição, mas vamos deixar um pouco mais simples. Agilidade, galera. Agilidade é quando nós estamos ali assistindo o jogo de futebol, um jogador está vindo com a bola e o defensor está vindo de encontro a esse jogador que está com a bola. Um atleta que está com a bola, ele muda de direção, ele dá um drible para tentar fugir desse marcador. Isso é agilidade. Como nós treinamos agilidade? Lembrando que tudo isso daqui faz parte de um treinamento físico. Quando os meninos estão lá treinando no treino de futebol, aquelas atividades com cone, pega a bola, desvia do cone, dá a volta no cone, isso tudo é treino de agilidade, tá? Que é um treino que favorece a mudança de direção rápida. Quanto mais eu treino, melhor eu fico. Por isso que os treinadores colocam bastante esse tipo de treino com cone nos treinos de futebol. Porque, como diz aqui, nos esportes coletivos nós precisamos de muita agilidade, de muita mudança de direção. Quando a gente treina, isso favorece até, além de melhorar a agilidade de vocês, faz com que vocês tenham um menor índice de lesão, tá? Porque na troca de direção ali, o nosso músculo, a nossa perna vai para um lado, o joelho vai para o outro, e nós temos que treinar muito isso para ter um número menor de lesões. Bom, galera, depois aqui nós temos os vídeos, que depois eu passo para vocês também, os vídeos nos links aí, para quem quiser assistir. Vamos lá para a atividade da semana 19, né, então, que é a nossa atividade de revisão. Para quem está com a atividade na plataforma, ela está nesse formato, e para quem está com a atividade impressa, ela está com todas as questões uma embaixo da outra. Vamos lá, não esqueçam aqui que eu fiz em um formato um pouquinho diferente, então não esqueçam de escrever o nome de vocês. Vamos para a próxima, né? Coloquei aqui uma definição para vocês do que é goalball, para vocês lembrarem. Também tem algo falando sobre como surgiram os esportes paralímpicos. E aqui vem as questões. Não vou ler as questões para vocês, porque senão vou ter que dar a resposta correta também. Na próxima semana eu gravo um vídeo dando as respostas corretas. Lembrando que todas as informações necessárias para vocês realizarem estas 5 questões, são apenas 5 questões sobre o nosso bimestre, elas estão todas dentro da explicação que eu acabei de dar para vocês. Eu vou colocar qualquer tipo de resposta aqui só para vocês que estão na plataforma entenderem como está a nossa atividade dessa semana, tá? Então, na primeira sessão, né, nós temos aqui os esportes paralímpicos. Vou responder qualquer coisa. Não se esqueçam de clicar em próxima, tá? Depois nós temos os jogos de xadrez. Tenho a explicação sobre o que é. Depois as 2 perguntas, as 2 questões. Vocês podem clicar em próxima, se vocês tiverem a certeza de que tudo isso aqui tá certo. Ou em voltar, caso vocês queiram revisar alguma questão que vocês fizeram lá atrás. Vamos para a próxima aqui. E a próxima, que é a última que nós acabamos de ver aí na explicação, são as capacidades físicas. Tem aqui a explicação sobre o que são as capacidades físicas e uma questão simples, né? Uma só, que é só relacionada a quais são as capacidades físicas. Galera, não vou dar resposta para vocês hoje, porém na próxima semana prometo gravar outro vídeo dando as respostas corretas desta questão, ok? Lembrando que esta é a atividade da semana 19, nas semanas 20 e 21 nós teremos umas atividades diferenciadas. Gostaria muito que vocês entrassem aí nas aulas online para que a gente pudesse interagir um pouquinho mais, tá? Beijo, galerinha. Até mais. Fiquem com Deus.